Quarta sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta esta sessão extraordinária e solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Alfredo Grande Sobrinho. Presente. Arno Celso Nelber. Presente. Benjamin Tamanini, presente. Bernadette Correia Hilbrecht. Presente. Felipe Rafael Rodrigues, licenciado. Juliano Munitz. Presente. Laírton Ertmann Miller. Presente. Loacir Campegar. Presente. Newton Richard. Falta justificada. Existindo quórum para esta sessão, solicito à diretora da casa que faça a leitura do objeto da convocação. Edital de convocação. Bernadette Correia Hilbrecht, presidente da Câmara Municipal de Corupá, Estado de Santa Catarina, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º do Regimento Interno, convoca para a sessão extraordinária da Câmara Municipal, no dia 30 de março de 2021, às 18 horas, a realizar-se no edifício sede do Poder Legislativo, com a finalidade de deliberar sobre o seguinte projeto de lei, de número 10, de autoria do Executivo Municipal, tendo como assunto: dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS-Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. Da Prefeitura Municipal de Corupá, ofício número 117, solicitando à presidente da Casa a convocação para uma sessão extraordinária, preferencialmente no dia 30 de março de 2021, para análise do projeto de lei ordinária número 10, assinado pelo prefeito do município de Corupá, senhor Luiz Carlos Tamanini. Ofício número 118, endereçado a esta Casa. Senhora Presidente e senhores vereadores, tenho a honra de submeter à apreciação desta Egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 10 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, que incluiu o artigo 212-A na Constituição Federal, para tratar do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi editada a Lei Federal 14.113 para regulamentar o fundo. De acordo com o referido diploma federal, no artigo 34, todas as esferas de governo devem instituir conselho para acompanhamento e controle social do Fundeb, motivo pelo qual ora se apresenta esta propositura, tendo por objeto a normatização sobre a organização e o funcionamento do aludido colegiado no âmbito do município de Corupá, a qual substituirá as disposições constantes na Lei número 1981 de 2010. Projeto de Lei número 10. Luiz Carlos Tamanini, prefeito municipal de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Corupá, criado nos termos da Lei número 1981, de 18 de agosto de 2010, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, fica reestruturado de acordo com as disposições desta lei. Artigo 2º. O Conselho tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo, com organização e ação independentes
e em harmonia com os órgãos da administração pública municipal, competindo-lhe elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no parágrafo único do artigo 31 da Lei Federal, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do fundo. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, o PENAT, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, o PEJA. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos programas nacionais do Governo Federal em andamento no município. Receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao FNDE. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Criar ou atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei. Artigo 3º. O Conselho poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Convocar, por decisão da maioria de seus membros, o secretário municipal de Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos com prazo para fornecimento não superior a 20 dias referentes à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do fundo. Folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos servidores e efetivo exercício na educação básica e a indicação do respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados. Convênios, parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. Realizar visitas para verificar in loco, entre outras questões pertinentes, o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições escolares com recursos do fundo, a adequação do serviço de transporte escolar, a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo para esse fim. Artigo 4º. A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no artigo 212-A da Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos do fundo, serão exercidos pelo Conselho. Artigo 5º. O Conselho deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo parecer referente à prestação de contas dos recursos do fundo. Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado ao Poder Público Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder Executivo ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 6º. O Conselho será constituído por membros titulares na seguinte conformidade: 2 representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos um deles da Secretaria Municipal de Educação. 1 representante dos professores da educação básica pública do município. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas do município. 1 representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do município. 2 representantes dos pais responsáveis de alunos da educação básica pública no município. 2 representantes dos estudantes da educação básica pública do município, devendo um deles ser indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 1 representante do Conselho Municipal de Educação. 1 representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal 8.069, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, indicado por seus pares.
Membros suplentes. Para cada membro titular será nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Parágrafo 1º. Os conselheiros de que trata os incisos 1 e 2 deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo esta condição constituir-se como pré-requisito à participação no processo eletivo do presidente. Parágrafo 2º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da linha F do inciso 1 do caput deste artigo, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Artigo 7. Ficam impedidos de integrar o Conselho o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. O tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses profissionais até o 3º grau. Estudantes que não sejam emancipados, responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo ou que prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamentos temporários ou eventuais deste e assumirá sua vaga temporariamente até que seja nomeado outro titular, nas hipóteses de afastamento definitivo decorrente de desligamento por motivos particulares, rompimento do vínculo que trata o parágrafo 1º do artigo 6º e situação de impedimento previsto no artigo 7º, incorrida pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo único. Na hipótese em que o conselheiro titular ou suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo, descrito acima, a instituição ou segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. Artigo 9. Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os integrantes dos conselhos no prazo de 20 dias antes do fim de seus mandatos, da seguinte forma: nos casos dos representantes do Poder Público Municipal e das entidades de classes organizadas pelos seus dirigentes, nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim pelos respectivos pares. Nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria. Artigo 10. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares em reunião do colegiado nos termos previstos no seu regimento interno. Parágrafo 1º. Ficam impedidos de ocupar as funções de presidente e de vice-presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 8, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 11. A atuação dos membros do Conselho não será remunerada, será considerada atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho. Veda, no caso dos conselheiros, representantes de professores, diretores ou servidores das escolas públicas no curso do mandato. A exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam. O afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade no Conselho,
no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. Artigo 12. O primeiro mandato dos conselheiros nomeados nos termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do Conselho exercer as funções, acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei. Artigo 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do prefeito, o mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Artigo 14. As reuniões do Conselho serão realizadas na periodicidade definida pelo regimento interno, extraordinariamente, quando convocadas pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de no mínimo 2/3 dos integrantes do colegiado, e as reuniões serão realizadas em primeira convocação com a maioria simples dos membros do Conselho ou em segunda convocação 30 minutos após com os membros presentes. Artigo 15. O sítio na internet contendo informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselho terá continuidade com a inclusão dos nomes dos conselheiros e das entidades que representam, do correio eletrônico ou outro canal de contato, das atas de reuniões, dos relatórios e pareceres e outros documentos produzidos pelo Conselho. Artigo 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das competências do Conselho, assegurar infraestrutura, um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Artigo 17. O regimento interno do Conselho deverá ser criado ou atualizado e aprovado num prazo máximo de até 30 dias após a posse dos conselheiros. Artigo 18. O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo local. Artigo 19. Os casos omissos na presente lei obedecerão às disposições da Lei Federal 14.113 e artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal 1981 de 2010 e demais disposições em contrário. Assinado pelo prefeito do município de Corupá, senhor Luiz Carlos Tamanini. É esse o projeto, senhora presidente. Agradeço a leitura. E suspendo por 5 minutos a sessão para emissão dos pareceres. Pode continuar, presidente. Pode continuar. Eu tenho lá. Vai tomar água? Mas pode ligar. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei ordinária número 10, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da outras providências. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão é pelas conclusões, recomendando-se lúcia plenária a sua aprovação. Sala das Sessões, 30 de março de 2021, assinado pelo presidente da comissão, vereador Laírton Artman Miller, e pelo membro, vereador Juliano Milnes. Da Comissão de Educação, Saúde, Cultura e Meio Ambiente, parecer a mesma matéria. O voto do relator é favorável à proposição. O parecer da comissão pelas conclusões, na conformidade do artigo 41, parágrafo 2º do Regimento Interno, recomendando-se lúcia plenária a sua aprovação. Sala das Sessões, 30 de março de 2021, assinado pelo presidente da comissão, vereador Alfredo Gran Sobrinho, e pelo relator, vereador Juliano Milnes. São esses os pareceres, senhora presidente. Está em discussão o projeto de lei ordinária número 10 de 2021, em discussão. Ninguém querendo discutir, coloco em votação.
Submeto à votação nominal a matéria. Alfredo Gran Sobrinho. Sim. Arno Celso Neuber. Benjamin Tamanini. Sim. Juliano Milnitz. Sim. Laírton Ertmann Miller. Sim. E Loacir Campergar. Sim. Aprovada a matéria por todos os vereadores presentes. Sendo que tratou essa sessão extraordinária, agradeço a presença de todos. Boa tarde a todos.